Amém, glória a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero compartilhar nesse momento um versículo da palavra de Deus no livro dos Salmos 89, que diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Meus amados, nós estamos aqui para cantar, para celebrar, para exaltar o nome do Senhor, aquele cuja misericórdia se renova a cada manhã, aquele cuja graça é melhor do que a vida. É por isso que nós estamos aqui para exaltar, engrandecer esse Deus maravilhoso. Iremos fazer uma oração e em seguida estaremos louvando ao Senhor. Oremos. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, fazendo esse momento ser conhecido de todas as nações. Que o teu louvor, que a tua palavra seja proclamada, seja exaltada, seja declarada. E nós te agradecemos por sermos vasos úteis em tuas mãos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para proclamar a tua palavra. Abençoa o teu povo, ó Deus, nos guarda, nos protege. Que o teu nome seja glorificado e exaltado hoje e sempre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora louvar o Senhor. Quero convidar o grupo de louvor. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém?
céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Maravilhosa é a tua graça, Senhor, na nossa vida. Amém. Um, dois, três e... Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Me dá paz para os meus caos e faz o órfão, o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é um rei sobre as nações, sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
seguir na tua estrada, Senhor, os teus passos. Amém. Na estrada dessa vida, eu não vou entrar em beco sem saída, escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis, com um fim que eu não espero. Quando o desejo do coração é bem mais forte que a razão, não vou deixar que a tentação me leve pra longe de ti. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, em tua luz descansa meu coração. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, só quero dar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Só quero dar nos teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Não vou me perder na estrada dessa vida, eu não vou entrar num beco sem saída, escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis, com um fim que eu não espero. Quando o desejo do coração é bem mais forte que a razão, não vou deixar que a tentação me leve pra longe de ti. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, em tua luz descansa meu coração. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Só quero andar em teus passos, só quero estar pra sempre no teu altar. Amém. 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 Glória a Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E eu quero nesta noite compartilhar com todos uma mensagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 43 a 45, que está escrito: Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesta noite, eu quero tratar com todos vocês sobre 9 considerações sobre o servir. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao nosso próximo. Jesus, ele foi um exemplo de servo. Os 4 evangelhos que traz a sua biografia trata Jesus de um modo bem diferente. Por exemplo, Mateus trata Jesus como rei, Marcos trata Jesus como servo. Olha o que é que Jesus aqui: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Lucas trata Jesus como Filho do Homem e João trata Jesus como Filho de Deus. Então, no Evangelho de Marcos,
o foco desse evangelho é tratar como Jesus serviu as pessoas, serviu as multidões, serviu a Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 conceitos de serviço: o conceito do mundo, o conceito de Jesus e o conceito de Deus. Vejamos, o conceito do mundo é o seguinte: a grandeza para esse mundo é você ter poder, é você ter posses, é você ter prestígio, é você ter posição. Isso é a visão de grandeza desse mundo. Agora, qual é a visão de grandeza de Jesus? Jesus mediu a grandeza em termos de serviço e não de posição social. Jesus falou para seus discípulos, porque Tiago e João disseram assim: Senhor, deixa-nos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eles queriam ter prestígio, posição elevada em relação aos outros, mas Jesus disse: se você quer ser grande, sirva. A posição social não tem nada de grandeza. Grandeza para Jesus era estar disposto a servir. Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós servimos, e não o oposto, e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Então, quanto mais você serve, mais você é considerado grande diante de Deus. Agora, isso, meus amados, tanto é difícil de entender quanto de praticar. Você vê que os discípulos estavam debatendo entre eles, aqui no capítulo 10 de Marcos, quem era o maior entre eles. Quem é o maior? Será se é Pedro? Será se é João? Será se é Tiago? E já se passaram mais de 2000 anos desse acontecido, e ainda muitos cristãos, muitas igrejas querem debater quem é o maior, quem é que tem mais destaque. E é interessante notar também que há muitos livros que ensinam como você ser líder, como liderar, como ser chefe de uma equipe. Muitos livros que falam disso, mas você vai encontrar poucos livros que falam como servir, a melhor maneira de servir. É como se nós estivéssemos vivendo na geração martelo, em que todos querem mandar e subordinar os demais. Mas como você quer ser servo? Eu digo a você que Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu padrão de servo, porque foi a si mesmo que ele se chamou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é interessante notar que qualquer pessoa, ela pode ser servo. Qualquer pessoa deve e pode possuir um coração de servo. Jesus falou o seguinte em Mateus capítulo 7, versículo 16: pelos seus frutos conhecereis. Então nós iremos conhecer um verdadeiro servo, e eu vou dar aqui 9 características de um verdadeiro servo, que você vai acompanhar e vai aprender. A primeira característica é que os verdadeiros servos estão dispostos a servir. Pronto, essa é a primeira e fundamental característica. Quem é servo está disposto a servir. Eles estão prontos, dispostos a qualquer momento. Se você conhece alguém que tem um coração de servo, você pode contar com essa pessoa a qualquer hora, em qualquer lugar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desse mundo, porque o desejo dele é agradar aquele que o arregimentou. Então, quem serve não escolhe onde e não escolhe quem, ele está disposto a servir. O servo de Deus, ele sempre lembra a cada dia que ele é o servo do Senhor, e é servindo ao próximo que ele vai servir a Deus.
Quem é servo fica feliz com as oportunidades que lhe surgem de servir. Pronto, esta é a primeira característica. Quem é verdadeiro servo está disposto a servir. Vamos agora para a segunda característica. Os verdadeiros servos, eles prestam atenção às necessidades. Quem é servo, ele está sempre disposto, sempre atento. Quando vê uma necessidade, ele está disposto sempre a atuar. É como diz Gálatas 6:10. Enquanto você tiver oportunidade, faça o bem. Então, quem tem o coração de servo, olha em seu derredor e vê alguma necessidade e não espera por mais ou menos. Ele vai lá e age espontaneamente. Isto é maravilhoso. Quem tem esse desejo de servir, ele está sempre sensível e espontâneo. A oportunidade de servir passa muito rápido e é única. Você não vai ter segunda oportunidade. Então, quem tem um coração de servo, aproveita automaticamente e instantaneamente as oportunidades de servir. John Wesley, ele disse o seguinte: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você tiver, de todas as formas que puder, a todas as pessoas enquanto puder. Já pensou, irmãos? Olha que disposição de quem tem um coração de um servo. A terceira característica de um verdadeiro servo é que eles fazem o que podem e o que têm à mão para fazer. Quem é servo não dá desculpas, nem espera circunstâncias melhores. Não vai esperar. Faz o que precisa ser feito. É interessante que em Eclesiastes, capítulo 11, diz que quem somente observa o vento nunca semeia. Se você está esperando uma oportunidade de ouro para servir, você não tem um coração de servo. Quem é servo usa o que tem para fazer o que dá para fazer. É interessante que existem duas mentiras nessa questão de serviço. A primeira mentira é o seguinte: só servem a Deus pessoas talentosas e bem instruídas. Isto é uma mentira deslavada, irmãos, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus chama os fracos, os que não sabem, os que não são, os que não podem, aquelas pessoas que você nem considerava, Deus chama para ser vaso útil em suas mãos. Essa é a primeira mentira. Não é só as pessoas talentosas, Deus chama e Deus capacita e Deus dá todas as condições para servir. A segunda mentira é o seguinte: se não for servir com excelência, não faça. Essa é outra mentira. Por exemplo, você só vai gravar o culto online se você tiver todo o equipamento de primeira mão, primeira linha, high-tech. Se você não tiver a melhor câmera, se você não tiver o melhor microfone, você não vai fazer o trabalho, porque o trabalho é para Deus e Ele merece o melhor. Isso também é uma mentira. Eu quero dizer para vocês que tudo que nós fazemos para Deus é cheio de defeitos, tudo, porque nós mesmos somos imperfeitos. E na medida que nós vamos fazendo, nós temos que ter a tendência de ir melhorando, de ir avançando, de ir aprendendo. Se nós podemos melhorar a captação de som, melhora. Se pode melhorar a captação de imagem, melhora. Se pode melhorar isso, aquilo, outro, a nossa tendência é ir melhorando. E não querer só fazer quando tudo tiver as mil maravilhas. O quarto ponto daquela pessoa que quer ser um servo de Deus é o seguinte: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que faça, essa pessoa vai fazer de todo o coração. Eu lembro de uma reunião em que estavam
pessoas lá interessadas em abrir uma casa de recuperação. E um dos integrantes dessa reunião precisou sair para resolver um assunto urgente. Mas antes de sair, ele disse o seguinte: pessoal, eu preciso sair, mas o que vocês resolverem para eu fazer, eu faço. Nem que seja lavar os banheiros, varrer o quintal, eu estou aqui para servir. Eu ouvi isso e eu entendi. Essa pessoa, de fato e de verdade, tem um coração de servo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando a gente tem essa máxima em nossa vida, não, tudo que eu vou fazer, eu vou caprichar, vou fazer com excelência, não tem esse negócio de empurrar com a barriga, de fazer meia boca, não, eu vou fazer o meu melhor. Quando a gente faz assim, nós estamos demonstrando que estamos tendo um coração de servo e estamos nos dedicando para fazer o melhor para o nosso Deus. Irmão, Jesus, ele como exemplo de servo, ele se especializou nas tarefas mais ordinárias, mais até assim indignas para aquele tempo. Por exemplo, Jesus, enquanto todo mundo evitava lavar os pés, lá estava Jesus lavando os pés dos discípulos. É tanto que quando ele vai lavar o de Pedro, Pedro dá um salto: não, Senhor, a mim não vai lavar meus pés não, porque lavar os pés era o serviço do menor escravo lá daquela casa, daquele lugar. Jesus também se especializou em ajudar crianças. Quem no tempo de Jesus se importava com criança, irmãos? É tanto que quando os pais trazem as crianças para Jesus, os discípulos tentam evitar. Aí Jesus vê a cena e repreende os discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, ele prepara o café da manhã para os discípulos, quando eles estão pescando e passam a noite toda e não pegam nada. Quando eles chegam, o café já está pronto. Jesus se dispõe a servir leprosos. Em Mateus capítulo 8, ele está descendo lá do monte. Então um leproso se coloca na frente dele, se prostra e diz: Senhor, se tu queres, tu pode me purificar. A multidão toda vendo aquela cena, Jesus simplesmente estende a mão, toca no leproso e diz: eu quero, fica limpo. E o leproso ficou limpo. Jesus se especializou, irmãos, em fazer os serviços que as pessoas mal nem sequer queriam fazer. Nada estava abaixo dele, porque ele veio para servir, e foi para servir que ele demonstrou a sua grandeza. E Jesus falou em João capítulo 13, versículo 15: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se eu e você, como cristãos, olhar para a vida de Jesus, a sua vida de serviço, e pensar assim: Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será se eu estou querendo que todo mundo me sirva e eu fico aqui só de boa, sem me preocupar com nada nem com ninguém? Senhor, me ajuda a seguir os teus passos, como diz o apóstolo Pedro. Irmãos, não existe pequenas tarefas ou grandes tarefas. Nós precisamos, em quinto lugar, nas pequenas tarefas, demonstrar um grande coração. Nas pequenas tarefas. Eu lembro agora do apóstolo Paulo, que eles passaram mais de 15 dias em alto mar. Eles estavam em um naufrágio, e quando o barco chegou, o navio chegou lá na terra seca, lá na ilha de Malta, todo mundo cansado, todo mundo congelando, todo mundo passando mal, mas Paulo teve a disposição de juntar gravetos, fazer um fogo para aquecer todos os que estavam ali naquela praia. Paulo estava tão cansado como qualquer um outro, mas ele se dispôs a fazer aquela fogueira. Quando Jesus falou para os discípulos: vocês pegaram alguma coisa? Senhor, não pegamos nada.
Então Jesus disse: então jogue a rede para o outro lado. Eles jogaram a rede e quando puxaram, estava cheia de peixe, em tempo de se arrebentar. Então disseram: Pedro, ali é o mestre. Então Pedro pulou na água e nadou seus 200 metros, até chegar na praia. E quando chegou lá, o barco já afundando, cheio de peixe, Jesus disse: traga alguns peixes aqui para a gente assar. De todos, o único que se dispôs a pegar a rede foi Pedro. Pedro foi lá e trouxe a rede com mais de 150 grandes peixes. Irmãos, quem tem o coração de servo não espera por ninguém, vai lá e faz, não fica olhando um para outro para ver quem é que vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ele vai lá e faz. Em sexto lugar, irmãos, o servo que tem um coração de servo vê nas grandes oportunidades escondidas, até em pequenas tarefas, pequenas coisas para serem feitas, irmãos. Ele vê uma grande oportunidade para ajudar. Eu lembro agora de uma mulher que estava evangelizando a sua vizinha e convidava ela para vir para o culto. Ela: não, mulher, não posso não. E ela perguntava: mas por que você não pode? Qual é o impedimento? É porque eu tenho que lavar os pratos, arrumar a casa para poder ir para a igreja. E ela disse: pois eu vou lhe ajudar a arrumar a casa. E ela ia, lavava os pratos, varria a casa, para que a mulher pudesse ir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Grandes oportunidades, irmãos, podem estar escondidas em pequenas tarefas, e nós precisamos ter esse coração disposto. E é interessante que quando você ajuda alguém, essa pessoa nunca mais esquece. Se você quer impactar vidas, ajude pessoas. Eu conheço a história de um rapaz que estava andando em um vilarejo, e uma senhora estava com seu esposo muito adoentado. E a senhora perguntou: eu preciso tanto ligar para um médico e tudo, e eu não sei o que é que eu possa fazer. Esse rapaz disse: não, pode deixar que eu vou tomar as providências. Ah, você vai arrumar o nome do médico? Eu vou arrumar o nome do médico. Esse rapaz não arrumou o nome do médico. Esse rapaz arrumou o nome do médico, ligou para o médico e fez com que aquele rapaz, aquele senhor, fosse consultado. A senhora ainda hoje é muito agradecida por aquilo que foi feito. Em sétimo lugar, o verdadeiro servo é fiel em tudo que faz. Se Deus lhe confiou um ministério, seja fiel a esse ministério. E como é que você é fiel a seu ministério? Eu vou dar aqui algumas qualidades. Quem é fiel a seu ministério, conclui as suas tarefas, cumpre com as suas responsabilidades, não deixa nada pela metade, não desiste. Ele é uma pessoa confiável e digno de confiança. Para você ser fiel ao seu ministério, você tem que ter essas qualidades. Infelizmente, a maioria das pessoas não valoriza os seus compromissos que assumem. Marca horário, não chega no horário, muitas vezes nem sequer vem nos combinados, nem dá nenhuma justificativa. E o que acontece é que essas pessoas passam a ser desacreditadas. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense. Será se pode-se contar com você? Se tiver qualquer trabalho, podemos contar com você? Eu digo a vocês que Deus chamou alguns homens de servo fiel. Deus chamou Abraão de servo fiel, Deus chamou Moisés de meu servo, Deus chamou Samuel de meu servo, Deus chamou Davi de meu servo fiel, Deus chamou Timóteo, chamou Paulo, chamou Daniel. E a pergunta é essa: será se Deus nos chamaria também de seus servos? Aquele ali é meu servo fiel, aquilo ali é o meu servo. Meus amados, Deus promete recompensas pela nossa fidelidade ao ministério que Ele nos confiou. A Bíblia diz que o nosso galardão está guardado nos céus. O apóstolo Paulo disse que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já a minha recompensa está guardada. E o nosso galardão é ouvir da boca de Jesus estas palavras:
em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Meus amados irmãos, esta é a frase que todos os servos do Senhor almejam ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Em 8º lugar, os verdadeiros servos, eles mantêm a discrição. Meus irmãos, preste atenção nessa qualidade. Quem é servo, ele não está aí para chamar a atenção para si mesmo. Ele não quer impressionar e ele não quer ter sucesso com o que ele está fazendo. Não. Pelo contrário, ele veste o avental da humildade, como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Cingivos de humildade, diz o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que há todo tipo de servo, mas há um servo que chama a atenção. Eu vou ler aqui para vocês Efésios capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 6 e 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. O que você faz é para ser visto? É interessante que a gente vê, né? Eu não sei se isso é os trabalhadores da prefeitura, né? Enquanto o homem está lá olhando, ele está lá trabalhando, está capinando e tudo, mas se o homem der as costas, ele se desliga do que está fazendo e não faz com maestria. É aquele pedreiro que você contrata, paga na diária, e ele só vai fazer alguma coisa se você estiver num pé olhando. Se você não tiver, ele vai cozinhar o galo, como diz o ditado. A Bíblia diz aqui, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que é a Deus que nós estamos servindo e devemos fazer o nosso melhor. Quem servia para ser visto, quem servia para aparecer, eram exatamente os fariseus. Os fariseus faziam tudo para impressionar as pessoas. Eles ajudavam, eles davam esmolas, eles oravam, mas o único intuito deles era aparecer, era que as pessoas louvassem eles, era que as pessoas aplaudissem eles, era que as pessoas batessem nas costas e dissessem, muito bem, você fez muito bem. Olha o que é que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 1. Mateus 6:1 diz assim, guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês tenham cuidado, para vocês não querer aparecer diante dos homens. Porque se vocês querem ser vistos e receber o galardão dos homens, vocês já perderam o galardão de Deus. E faça uma continha aí. Quem é que pode melhor nos recompensar? São os homens ou é Deus? Eu acredito, irmãos, que é Deus. Em 9º lugar, irmãos, outra característica de um verdadeiro servo é que ele sabe que a autopromoção e servir não se misturam. Não se misturam. E eu vou dar aqui o exemplo de José do Egito. Irmãos, se você quer servir pela aprovação, se você quer servir pelos aplausos, você quer se autopromover. Mas se você ficar nos bastidores, se você ficar em silêncio e fazer aquilo que foi confiado para você fazer, você está sendo um servo bom e fiel. Lembra de José do Egito? Ele serviu a Potifar, ele serviu ao carcereiro, ele serviu ao padeiro, serviu ao copeiro, serviu a Faraó, serviu a família de Faraó, serviu todo o Egito, ele serviu a toda a nação daquele tempo. Se não fosse José, todas aquelas pessoas tinham morrido de fome. Mas José foi um servo fiel de Deus. É lamentável, mas muitos querem começar como servos
e logo querem passar a ser celebridades. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus conhece todos os seus servos, Deus conhece todos aqueles que são seus, e eu sei que tem muitos servos que estão no anonimato, que estão fazendo o serviço de Deus, mas que não estão sendo vistos. Eu digo a você que todas essas pessoas receberão de Deus a sua recompensa. E para você que está servindo a Deus e que não está vendo resultado, que não está colhendo aquilo que você plantou, saiba de uma coisa, irmãos: não desanime, não desanime. Quando o seu serviço é desconhecido ou não é reconhecido, eu digo a você: persista, insista em servir a Deus, porque Deus, Ele vai te recompensar. Eu quero encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, nesta noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E meu apelo é esse: continue perseverando em servir ao Senhor. Nessa pandemia, veja quantas oportunidades Deus não está lhe mostrando para você servir a Deus. Seja qualquer que seja, peça a direção de Deus e seja um servo bom e fiel. Eu quero orar com você nesse momento. Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade de trazer a Tua palavra. Que esta palavra, Deus, encontre lugar em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que as consolações sejam com todos, e quem crê diz amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.